terceiro ano! Hoje eu vim aqui trazer mais uma aula de ciências para vocês. Olha só, a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo do corpo humano. Vocês já trabalharam as 3 partes, o esqueleto do corpo humano, e agora a gente vai estar estudando os órgãos vitais. Por que vitais? Porque são órgãos que a gente precisa que eles estejam funcionando corretamente para a gente sobreviver. E para que nossa aula fique muito mais interessante, muito mais fácil para vocês estarem entendendo, hoje eu trouxe aqui esse boneco que vai estar representando o nosso corpo, tá? O corpo humano. Então, a primeira coisa aqui, vocês aprenderam já que o nosso corpo se divide em 3 partes: cabeça, o tronco e os membros. Primeiro a tia vai estar aqui tirando o membro do nosso corpo, tá? Nosso corpinho humano aqui. Os membros superiores, vou estar tirando eles para a gente dar continuidade à nossa aula. E depois eu vou tirar também os membros inferiores, que são as nossas pernas. E agora a gente vai lá para a cabeça do nosso corpo. Olha só, Chelsea tirou os membros inferiores. Então, agora, a gente vai lá para nossa cabeça, tá bom? Vocês lembram que a Chelsea falou? Que a nossa cabeça é formada pela nossa face, o crânio, e dentro do crânio eu tenho um desses órgãos vitais. Vamos ver qual é o órgão vital que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça? Olha só, primeiro, na minha face, eu tenho os olhos, o nariz e a boca, e o ouvido. Então, ó, a minha cabeça não é oca, de vocês é oca? Não, né? Então, na minha cabeça eu tenho um osso que protege o meu órgão. Que órgão é esse que o crânio protege, gente? Olha, a tia vai tirar aqui a cabeça a face, né? A tia vai tirar a face e vamos ver o que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça. Olha, eu tenho o cérebro. Vocês lembram que a tia falou que o cérebro aqui comanda todo o nosso organismo? Você corre, você come, você dorme, você brinca, porque o nosso cérebro está trabalhando sem parar para que todo o nosso corpo esteja funcionando de forma adequada. Então agora a gente vai falar sobre o nosso tronco, tá bom? A gente já viu que o nosso tronco ele é formado pelo nosso tórax, que é o nosso peito, e pelo nosso abdômen, que é a nossa barriga. Vamos ver quais órgãos a gente tem aqui dentro do nosso tronco? A tia vai tirar aqui o nosso tronco, tá bom? Pra gente ver quais órgãos que tem aqui escondido dentro do nosso tronco. Olha só, primeiro a gente vai lá pro nosso tórax, que é o nosso peito. O que a gente tem aqui? A gente tem o nosso coração e a gente tem o nosso pulmão. Primeiro a tia vai falar sobre o nosso coração, ó. Esse aqui seria o nosso coração. O nosso coração, ele é do tamanho aproximadamente do tamanho da nossa mãozinha fechada. Fecha a mãozinha de vocês, que vocês vão ver o tamanho do coraçãozinho de vocês aproximado, tá, gente? Qual é a função do nosso coração, gente? A função do nosso coração é fazer com que nosso sangue circule por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo. Então, é ele que é responsável. Ó, se o nosso coração parar de funcionar, o nosso sangue vai parar de circular pelo nosso corpo. E, ó, o nosso chefão aqui em cima, ó, o nosso cérebro, ele precisa de sangue. E se ele parar de funcionar, o que acontece? Nós vamos morrer, porque o nosso organismo vai parar de funcionar. E a gente precisa que todos os nossos órgãos estejam funcionando a todo instante para a gente estar vivos, né? Olha só, agora a gente vai falar sobre o outro órgão que está aqui no nosso peito, que é o nosso pulmão. Então, ó, nós temos 2 pulmões. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Qual é a função do nosso pulmão, gente? A função do nosso pulmão é a nossa respiração. A gente respira por causa do nosso pulmão. Ele que é o responsável da gente, ó, puxa o ar, joga o ar para fora. Então, ó,
A gente respira por causa dos nossos pulmões. Os nossos pulmões são responsáveis pela nossa respiração, tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar dos órgãos que a gente tem lá dentro do nosso abdômen, dentro da nossa barriga. Olha só, nós temos o estômago, nós temos o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso, o rins e a nossa bexiga. Então, a tia vai tentar falar assim o mais breve possível, tá? E de uma maneira que vocês possam entender a função de cada um deles. Então, o primeiro órgão que a tia vai falar é o nosso estômago. Olha só, nosso estômago, ele funciona como se fosse um saquinho para armazenar toda a comida que a gente come. Então, ele é responsável pela digestão do nosso alimento. O que é a digestão? É a trituração. Tudo que você come vai parar aqui dentro do nosso estômago e é ele que vai, ó, triturar, fazer o nosso alimento ficar bem pequenininho, tá bom? A tia costuma falar que o nosso estômago, ele tem um amiguinho que fica ali, ó, do ladinho dele, para estar ajudando nesse processo de digestão, que é o nosso fígado. O nosso fígado, ele libera substâncias para dentro do nosso estômago para estar ajudando todo o processo da digestão, tá bom? Depois que toda essa comida é triturada, né, que é feita a digestão dos nossos alimentos, os nossos alimentos vão descer para o nosso intestino delgado. O que é o intestino delgado? Qual que é a função dele? É ele que vai retirar todos os nutrientes, todas as vitaminas, de tudo aquilo que você come e vai mandar para o nosso sangue. Então, ele retira o que é bom de toda a comidinha para estar mandando para o nosso sangue. O que não é bom, o que vai acontecer? Aquilo que não é bom, ó, ele vai mandar no nosso intestino grosso. E aí, ó, vai se formar as nossas fezes. Então, o que tem aqui no nosso intestino grosso? Qual que é a função dele? Eliminar aquilo que não é bom para o nosso organismo. Então, ele vai transformar aquilo que não é bom na nossa comidinha em nossas fezes, em nosso cocô e vai estar. E aí, o nosso corpo vai estar eliminando tudo aquilo que não é bom. Então, agora a tia vai retirar esses órgãos aqui para a gente estar falando um pouquinho do nosso rins, tá bom? Olha, eu vou mostrando para vocês. O intestino grosso, o intestino delgado, que é o responsável por tirar todos os nutrientes dos nossos alimentos, né? E jogar para o nosso sangue. O intestino delgado. E o nosso estômago. E agora, vamos falar um pouquinho do nosso rins? Para que serve o nosso rins? Olha só, o nosso rins ele é como se fosse uma espécie de um filtro. Filtrar o quê, tia? O nosso sangue. Então, ó, toda a impureza que está no nosso sangue, ele vai ser retirada através do nosso rins. Então, o nosso rins vai fazer o quê? Ele vai limpar o nosso sangue. E aí, tia? Então, ele vai, todo o sangue do nosso corpo vai vir aqui para o nosso rins. Ele vai limpar o sangue e aí, ó, vai jogar o sangue limpo para o corpo de novo. E aquilo que não é bom para o nosso sangue? E a sujeirinha que ele tirou, para onde vai? Vocês sabem? Toda a impureza, toda a sujeira que é retirada do nosso sangue, o rim vai transformar em nossa urina, em nosso xixi, que vai ser armazenado aqui dentro da nossa bexiga e também vai ser eliminado pelo nosso corpo. Eu espero, crianças, que vocês tenham aprendido muito com essa nossa aula e até a próxima para a nossa correção, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus!